E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilo aí? Vamos continuar os conteúdos da nossa disciplina de empreendedorismo? Sempre lembrando, você que está terminando o curso, né? Vai se tornar aí, em pouco tempo, um tecnólogo em desenvolvimento de sistema. É importante que você compreenda, né, a profissão que você está escolhendo, a função que você terá na empresa, como uma geradora de negócio, como um fomentador de inovação. Então, por isso que você está já no final do seu curso, estudando esses conceitos, estudando empreendedorismo, e percebendo que o empreendedorismo é ciência. O empreendedorismo não é um ato de improviso. Opa, se eu botar aqui, sem querer eu mexer aqui, desculpa. É, empreendedorismo, a ideia hoje aqui para você é mostrar, né, o empreendedorismo como um fomentador de negócio. É claro que eu gosto de uma frase do Thomas Edison, né? Quando pensa em empreendedorismo, Thomas Edison foi acreditado por ter dito que sucesso é 2% inspiração e 98% transpiração. Ou seja, gente, nada pode ser realizado sem a ética no trabalho ou evitando o trabalho árduo. Isso é o que todos os pais deveriam ensinar a seus filhos. Quando Robert Taylor pediu um aumento a Louis Mayer, o chefe da MGM, ele aconselhou o jovem a trabalhar duro, respeitar os mais velhos, e no momento devido ele ganharia tudo o que merecesse. Para a pergunta feita pelos seus colegas, você conseguiu o aumento? Dizem que Taylor, com os olhos lacrimejantes, disse: não, mas encontrei um pai. Na realidade aqui, o que nós estamos dizendo é que o empreendedorismo ele te leva, né, a, a você exatamente buscar o novo ou melhorar o que já há de processos. Quando eu digo de trabalhar duro, é pensando no que a sua função, o seu conhecimento pode transformar para dentro da sociedade. Então, essa é a ideia geral do empreendedorismo. Você vai perceber hoje que nosso tema de hoje é teorias do empreendedorismo. A ideia é mostrar para você que o empreendedorismo ele é uma construção científica, ao mesmo tempo que ele é uma construção social. E, na realidade, né, o empreendedorismo ele sendo tratado como ciência, nós vamos remontar, né, desde o século XVII até aqui a meados do século XX. Ok? Então vamos iniciar a nossa viagem. Então, quando se fala do ponto de vista conceitual da teoria do empreendedorismo, é que ele fundamenta duas coisas. Quando se pensa em teoria do empreendedorismo, ele está lastreado em dois pilares. O primeiro pilar é o aspecto econômico e o segundo pilar é o aspecto comportamental. Então, ou seja, o que constrói o conceito de teoria do empreendedorismo são os aspectos econômicos, ou seja, do ambiente de negócio, e o aspecto comportamental do empreendedor. Essas duas observações é que geraram uma série de teorias que nós vamos estudar nessa aula. Bom, vamos começar falando do aspecto econômico. Qual o pensamento econômico, né, que constrói a teoria do empreendedorismo? Então, quando se fala econômico, eu vou didaticamente vou dividir em escolas de pensamento econômico voltado para o empreendedorismo. A primeira escola, chamada escola precursora, ela vai começar com Ricard Cantillon. Ele era um francês, era um comerciante, era alguém também da elite francesa. Dizem as más línguas que era um tremendo cara de pau, dizem que ele deu um golpe na França e foi embora para o Rio de Janeiro e acabou morrendo no Rio de Janeiro. Dizem que ele forjou a própria morte.
Mas por que que um cara desse daí eu estou usando como o primeiro teórico do empreendedorismo na questão econômica? Porque, na realidade, ele escreveu um ótimo livro, Ensaio sur la nature du commerce, ou Ensaio Geral da Natureza do Comércio, seria a tradução mais aproximada, né? Em que ele, na realidade, ele percebendo o círculo das navegações, quando ele estuda os documentos do círculo das navegações, e na realidade todo aquele processo dos países da Europa irem achar ou procurar um novo caminho para as Índias, encontrarem novas terras do continente americano e na realidade fazendo circulação de mercadorias e metais, ele percebeu o seguinte, que quem fazia esse processo, quem na realidade se aventurava a buscar novas terras, quem se aventurava a trazer produtos e mercadorias e criar serviços para dentro da Europa, era alguém que estava correndo risco. Tá? Esse alguém que estava correndo risco, ele dá um nome de empreendedor. Então, ou seja, Cantillon, ele usa a expressão entrepreneur, entrepreneur dentro da, da dialógica francesa, né, é alguém que estava disposto a correr risco em buscar um produto e vender por um preço incerto. Então, na realidade, ele percebe o seguinte: essa pessoa que está disposta a correr risco, ele tem funções. Então, o empreendedor ele vai comprar a matéria-prima, primeiro com o seu próprio capital. E ele, com o seu próprio capital, processa, revende, né, por um preço a ser definido. E é aí que está a grande. Eles ainda não conheciam as melhores peças de construção de preço. Então, o empreendedor ele não sabia que preço ele ia praticar, mas ele sabia que precisava de obter lucro. Mas o problema do preço é que tinha que ser um preço que cobrisse os seus custos, mas também fosse viável para quem ia consumir. Então, o tempo todo esse empreendedor estava correndo risco. Por isso que essa pessoa estava correndo risco. Por isso que ele recebeu o nome de empreendedor. Mas a ideia principal da teoria de Cantillon é que é a ideia de que o empreendedor corre risco. Depois, quando o capitalismo surge ali dentro do processo da Revolução Industrial, vem uma nova escola chamada escola clássica. É quando, a partir do final do século XVII, começo do século XVIII, ou melhor, final do século XVIII, começo do século XIX, né? Então você tem aqui nas escolas clássicas, quando começam a surgir as grandes teorias da economia, e dentro dessa escola clássica tem aqui, se Cantillon estava na França, precisava, na realidade, essa ideia do empreendedorismo acontecer na Inglaterra também. Então nós temos aí um francês também, mas que ele tinha muito, ele na realidade lida muito com a questão da Inglaterra, que é Jean-Baptiste Say, e foi criado a partir da teoria dele, a chamada Lei de Say. O que Say percebia? No livro dele, o Tratado de Economia Política, ele percebe o seguinte, que quando se oferta um produto, não importa qual produto está ofertando, quando se oferta um produto no mercado, ele abre uma procura para outros produtos também. Por quê? Porque todo produto está dentro de uma cadeia, mas todo produto também ele tem a sua alternativa. Então, ou seja, essa questão de um produto ofertado, ele abrir mercado para outros produtos, isso fomentava o empreendedorismo comercial, o empreendedorismo industrial. Então, o pensamento de Say foi importante para o empreendedorismo porque na verdade, ele traz essa percepção. Né? Então, ou seja, a chamada lei de Say, né, muitas pessoas acabam dizendo a frase, né, oferta cria demanda, mas não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer exatamente isso, que a oferta de qualquer produto, né, ou seja, que para exercer demanda precisa de uma fonte para ofertar. Então, ou seja, é a oferta de um produto que vai criar a necessidade de demanda, é a oferta do produto que vai criar a diversidade de outros produtos.
na visão de Say, os empreendedores corriam grande risco. Say leu o trabalho de Jean de Cantillon, né? Por isso que ele fala, olha, ele também concorda que os empreendedores corriam riscos, que os empreendedores também utilizavam seu próprio capital, né? Só que a diferença de Say para o nosso amigo Cantillon é que Say percebeu que os empreendedores, né, com essa capacidade de ofertar produtos e fomentando a demanda, eram agentes de mudança. Por quê? Porque era uma época que as coisas estavam mudando rapidamente, a Europa estava efervescente, uma série de revoluções culturais, religiosas, comerciais, industriais acontecendo. Então, esse empreendedor, à medida que ele vai ofertando produto, ele vai gerando a possibilidade de novos negócios também. Então, a contribuição de SEI, do ponto de vista econômico, essa capacidade que o empreendedor tem de fomentar um aspecto comercial. Já chegando no século XX, nós temos o principal personagem do enfoque econômico da teoria do empreendedorismo, que é o Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, ele fala o seguinte: o empreendedor é o fomentador da destruição criativa. Porque, na realidade, é o seguinte: se empreendedorismo é transformar ideia em negócio, não adianta apenas ser um inventor. É preciso que esse invento, né, promova a inovação. Inovação é mudança de comportamento, seja do fornecedor, seja do cliente. Então, toda vez que um novo produto entra no mercado e deixa outro obsoleto, houve inovação. E essa inovação provoca uma destruição criativa. É o que, por exemplo, aconteceu, o que o computador fez com a máquina de escrever, gente, por exemplo. O que os novos celulares, né, fez com a máquina de tirar foto. Né? Nos anos 90 até os anos 2000 tinha-se uma multinacional, uma gigante do global industrial, que era a Kodak. Hoje nem a Kodak existe mais. A Kodak era do mercado de filmes, né? Filmes onde você tirava foto e tudo estava impregnado no filme. Hoje, na realidade, a Kodak não soube ler, não soube ler essa mudança ambiental. Então, ou seja, na visão de Johann Schumpeter, né, o empreendedorismo é um fomentador de inovação, porque a inovação o tempo todo ela está promovendo uma destruição criativa. Só que Schumpeter ele percebeu o seguinte: ele vai dizer que para que ocorra o empreendedorismo do ponto de vista de inovação, o empreendedorismo que vai colocar novos produtos no mercado, que vai destruir os produtos obsoletos, ele entendeu que era necessário 4 elementos fundamentais. Então ele entendeu o seguinte: primeira coisa, é preciso ter um estoque de conhecimento. Por que estoque de conhecimento? Porque na realidade é o conhecimento técnico científico que vai proporcionar o desenvolvimento de produto ou serviço. Então aqui é a fase do invento. Estoque de conhecimento é a fase do invento. É preciso ter a capacidade de inventar novos processos, novos produtos. Só que sozinho ele não promove ainda o empreendedorismo. Ele fala assim: então é preciso ter um estoque de capital e investimento. Ou seja, é preciso ter dinheiro para desenvolver esse produto, e é preciso ter dinheiro, é preciso ter recursos financeiros para transformar essa ideia em negócio e esse negócio chegar ao consumidor final. Então, é o segundo elemento, é o segundo estoque. Você precisa ter um estoque de capital. O terceiro aspecto que ele vai dizer é preciso ter um estoque de empreendedorismo. Ou seja, inventou, tem o recurso necessário, então agora transforma essa ideia em negócio. Promova esse negócio. Cria a sua oferta, gerando a demanda necessária. E aí ele entende o seguinte: o quarto estoque é o estoque de cultura. Ou seja, perceber o ambiente econômico, social e cultural e ver se o seu produto, aquilo que você inventou, se ele tem penetração na cultura atual. Ou seja, encontrar um mercado,
É perceber o ambiente econômico e como o meu produto, o meu invento, que virou produto, e como o meu negócio dialoga com o ambiente em que estou inserido. Esses quatro elementos para Schumpeter vai formar o pensamento econômico do empreendedorismo. Então, isso vai gerar a chamada escola neoclássica, né? Que é bem fomentado por Schumpeter, que vai dizer o seguinte, que é preciso haver a interação desses elementos citados, porque na realidade é o seguinte, quando esses elementos citados eles são bem combinados, ele vai gerar novos produtos. Esses novos produtos vai promover a distinção criativa. A distinção criativa, gente, é que ele cria novos paradigmas, né? O que era a sociedade sem celular e a sociedade com celular hoje, né? O que era a sociedade dependendo das TVs abertas, depois veio as TVs fechadas, hoje nós temos o mainstream. Então, na realidade, a inovação ela vai provocar essa destruição criativa porque é a criação da inovação por meio de alguém que está empreendendo. Então, destruição criativa vai significar, para Schumpeter, o progresso por meio da destruição tecnológica. Então, nós podemos concluir então que inovação é um ato de empreender, tendo lucro como motor para gerar novos investimentos. E isso vai alterar o equilíbrio econômico e social, porque fazem surgir novos negócios, novas empresas. Até 15 anos atrás, né, não existia Facebook. Nós estávamos acostumados com Orkut, que era uma empresa da Google, que gerava ali algum recurso. Mas o Facebook ele inovou as maneiras de comunicação, as maneiras de influência, e daí veio outros novos canais de redes sociais. Essa é a capacidade empreendedora de gerar novos negócios, de ser motores de lucro e alterar o equilíbrio econômico e social. Não por acaso que nós temos hoje na, na, na Bolsa de Valores de Nova York, temos lá a Nasdaq, que é a bolsa que somente das empresas de tecnologia. Hoje as empresas de tecnologia, sem precisar ter um grande parque industrial, claro que tem que ter um investimento em hardware, né? Mas são empresas que figuram entre as mais ricas, né, do mundo. Né? Então, ou seja, o homem mais rico do mundo, o segundo homem mais rico do mundo hoje é da área de tecnologia, que foi muito tempo o homem mais rico do mundo. Então, é a capacidade tecnológica de alterar os equilíbrios econômico e social. É o que Schumpeter vai dizer lá no seu livro, e que ele percebe a capacidade econômica empreendedora. Então, esse daqui, gente, é um enfoque econômico que pode se pensar no empreendedorismo enquanto ciência. É a escola precursora lá com o nosso amigo Cantillon, em que ele analisa que quem corre risco é porque está empreendendo, né? Depois a escola clássica com o nosso amigo Say, que percebe que o empreendedor tem a capacidade de, 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 de fomentar uma demanda por meio da oferta de um produto. E o nosso amigo Schumpeter, já no século XX, fechando a ideia dizendo que o empreendedorismo tem a capacidade de inovar e alterar o equilíbrio econômico e social em função da destruição tecnológica, chamada de destruição criativa que o empreendedorismo ele promove, sempre pensando. Empreendedorismo é quando se transforma uma ideia em um negócio. E quando o negócio chega no mercado, ele transforma o meio que ele está inserido. Mas aí a teoria do empreendedorismo também, se ele tem um enfoque econômico, ele tem que pensar no agente do empreendedorismo que é o empreendedor. E aí então aqui eu já disse para vocês, né, a questão das inovações do estado de equilíbrio, mas aqui pensando o seguinte, eu tenho que pensar qual é o enfoque comportamental desse empreendedor. Se o enfoque econômico foca o empreendedorismo como uma ação coletiva, no sentido uma ação que promove uma mudança coletiva, mas quem é o agente dessa ação? O agente dessa ação é o empreendedor.
E o empreendedor, ele foi estudado do ponto de vista científico do comportamento. Alguém nasce empreendedor ou o empreendedor pode ser formado? Então, a primeira coisa a empreender é mudança de mentalidade. Nessa mudança de mentalidade, nós podemos trazer aqui Max Weber. Max Weber, no seu livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele, na realidade, ele faz uma análise dos países anglo-saxão da Europa, Inglaterra, Alemanha, Holanda, né? E dando exemplo desse país anglo-saxão, ele percebe que todos esses países são protestantes, são países cristãos protestantes, não são países cristãos católicos. E ele percebe que esses países deu muita ênfase ao trabalho, entendia o trabalho como o caminho da prosperidade. Logo, para essas pessoas, o trabalho era algo abençoado. Não o trabalho na perspectiva católica que via o trabalho como uma maldição. Então, o que acontece? Quando eu li para vocês lá no começo Thomas Jefferson, né? Falando da questão de trabalhar duro, Thomas Jefferson é um americano, né? Que vem dessa mentalidade protestante, no sentido do trabalho como bênção, mas por isso que eu preciso trabalhar duro para obter os resultados que eu quero, mas único meio de oferir riqueza por meio do trabalho. Então, Weber vai dizer o seguinte, que essa mudança de mentalidade do trabalho faz a pessoa ficar disposta a correr o risco necessário. Eles entendem que a vida ela tem a sua dureza, mas ao se arriscar em desenvolver novos produtos e serviços, o resultado é a riqueza. É que ele vai abordar nessa mentalidade. Isso gera um comportamento. Esse comportamento de entender o trabalho como um caminho da prosperidade e da riqueza fomentou um comportamento empreendedor, né, em muita gente desse espectro que ele estudou. Então, mais para frente, né, Max Weber morre em 1924, mas mais para frente vem o principal teórico do empreendedorismo comportamental, David McClelland, e o McClelland pensa o seguinte, ora, se o empreendedor motivado pelo trabalho gera um comportamento, então quais são as características comportamentais desse empreendedor? Ele vai e analisa esse comportamento empreendedor sobre 9 aspectos. Vamos entender, né? Ele vai chamar de características. E esses 9 aspectos eu vou dividir didaticamente em 3 conjuntos. McClelland entendia que o empreendedor tem que ter uma capacidade de realização. Mas para ter essa capacidade de realização, ele tem que demonstrar alguns comportamentos. Primeiro, o empreendedor tem que ter a capacidade de buscar oportunidades e ter iniciativa. Ou seja, é fazer as coisas antes do solicitado, é enxergar antes, é perceber as oportunidades que estão surgindo quando ninguém ainda percebeu. É aquilo que Isaac Newton, né? Se pode dizer sobre a descoberta de Isaac Newton, né? Diz que Isaac Newton ele cria a teoria da gravidade a partir da observação de uma maçã caindo. E ele percebia que a maçã caía sempre da mesma forma, sempre com a mesma velocidade. Então ali ele foi trabalhando o raciocínio dele a partir da observação. Isso é ciência. Mas do ponto de vista de empreendedor, pense comigo, maçã cai todo dia do pé. Mas só Isaac Newton perguntou por quê. A busca da oportunidade é perceber os porquês das coisas. Quando eu penso em oportunidade, eu me lembro de uma história no aeroporto de Congonhas, lá ainda no início dos anos 90, né, tinha uma pessoa que sempre passava ali em frente ao aeroporto
E ele percebeu, né, que próximo do aeroporto de Congonhas foi criado um centro de treinamento da TAM. Aquele prédio que em 2007 ele pegou fogo por causa do avião que ao pousar perdeu o controle e entrou direto no prédio da TAM em 2007. Pode procurar isso no YouTube, acidente da TAM de 2007. Aquele prédio era o centro de treinamento da TAM. E aí, o que ele percebeu? Ele percebeu que as pessoas que trabalhavam naquele prédio era um local um pouco distante do aeroporto e não tinha nenhuma lanchonete, não tinha nada ali próximo. E as pessoas tinham que andar cerca de 1.000 metros daquele centro de treinamento até o aeroporto para poder lanchar, comer alguma coisa. Ele viu ali uma oportunidade. O que ele fez? Ele juntou ele tinha um capital, lembre-se, né? Preciso ter um estoque. Lembra lá do nosso amigo Schumpeter? É preciso ter um estoque de capital para poder, né, empreender uma ideia. Ele tinha lá um estoque de capital e comprou um carrinho de cachorro-quente. Mas ele percebeu que era gente que estava estudando, fazendo capacitação para ser aeromoça, né? Pilotos, gente ali da área da aviação. Então ele percebeu que há muitos lugares que vendiam cachorro-quente, colocava o cachorro-quente no sistema self-service, né? O que seria isso? Ele entregava o pão com a salsicha e os condimentos, né? Os recheios, a pessoa ia pondo. Ele colocou também umas cadeirinhas, colocou alguns guarda-sóis, e ali o que aconteceu? Ele foi percebendo que as pessoas perceberam que não precisava mais andar 1.000 metros para comer uma coxinha, comer um pão de queijo. Eles tinham lá, né, o cachorrão. Então, ou seja, o cachorrão percebeu ali uma oportunidade, né? Tudo é dito por observador, diria o filósofo Humberto Maturana. Então, McClelland, ele percebe exatamente isso. Olha, a capacidade de realização que o empreendedor tem é de perceber as oportunidades e buscar as oportunidades o tempo inteiro. Então, é preciso estar observando as mudanças de ambiente de mercado, as mudanças do ambiente econômico, as mudanças culturais. A cada 5 a 10 anos, dependendo da região, muda-se o pensamento cultural. Hoje, um dos grandes mercados é o mercado LGBT. O mercado LGBT, gente, na realidade, ele gera cerca de 150 bilhões em mercado específico da LGBT. Vamos para o outro lado, o mercado gospel. O mercado gospel gera uma economia, né, em torno de 170 a 200 bilhões aqui no Brasil. Então não dá para desprezar esse mercado. Então tem que perceber as oportunidades. Quais são as oportunidades que estão próximas de você? É preciso. Então, seja, o McClelland ele diz o seguinte, que a oportunidade pode ser ensinada, mas também tem que ter ali um pouco de instinto naquele empreendedor. Ele vai dizer também que uma outra capacidade de realização que o empreendedor tem é persistência. É persistência naquela ideia, a persistência em investimento, a persistência de criação, a persistência de observação. O empreendedor ele não pode ser aquele que desiste fácil. O empreendedor tem que ir até as últimas consequências. Só que ir até as últimas consequências, porém, entretanto, correndo riscos calculados. Por isso que toda ação empreendedora tem que ter um plano de negócio, que eu vou ensinar vocês a fazer ao longo do curso. Então, correr riscos calculados é saber onde está entrando, por que está entrando, quanto custa entrar e que lucro eu terei ao entrar nesse negócio, nesse mercado. Isso é correr risco calculado. Aí ele também, didaticamente, um segundo conjunto, né, que todo empreendedor tem que ter. Então, realização, oportunidade, persistência e correr riscos calculados, né? E buscar sempre a qualidade e eficiência, ser exigente, né? Estar comprometido. Então, se realiza o empreendedor, aquele que busca oportunidade, aquele que é persistente, aquele que
sabe correr risco calculado, então ele vai montar um plano, vai buscar sempre a qualidade e eficiência e é comprometido com aquilo que se propõe a fazer. Esse é o aspecto de realização. O segundo grupo é o conjunto de poder, ou seja, do que o empreendedor está empoderado. Aí está ligado à questão de capacidade. Primeiro, o empreendedor ele é independente e autoconfiante. Por que ele é independente? Porque ele sabe que depende exclusivamente dele para essa realização. Ele vai buscar meios, mas tudo tem que partir dele. É o senso de oportunidade, o senso de persistência, o senso de autoexigência. Por isso que a independência e a autoconfiança é uma outra característica que o empreendedor tem. O empreendedor tem que ter capacidade de persuadir, de ter uma boa rede de contatos, ter um bom network. Por quê? Porque o empreendedor ele tem que saber utilizar as pessoas-chave de acordo com a sua estratégia. É conhecer a pessoa-chave nos órgãos governamentais. É conhecer as pessoas-chave ali naquele mercado que você quer entrar. Então, mas eu quero abrir uma barraquinha. Por exemplo, como é que o cachorrão conseguiu? O cachorrão ele não chegou botando ali o cachorro quente. Ele foi conversar com as pessoas. Foi aí que ele foi tendo a percepção. E foi ali que ele falou o seguinte, mas se tivesse aqui alguma coisa que vendesse alimentos aqui próximo, ia facilitar para vocês? Quando ele percebeu que a maioria disse que ia facilitar, aquilo deu para ele capacidade de colocar o produto ali. Então, e por que rede de contatos? Porque quando ele falou o seguinte, olha, eu vou montar uma carrinha de cachorro quente aqui e tal, naqueles que ele fez boa amizade, avisa aí pro pessoal, dá uma força para mim, tal. Então, o empreendedor tem que ter essa capacidade de encontrar as pessoas-chave e saber distribuir a informação. E tem um conjunto de planejamento. Então, o empreendedor ele tem que saber buscar informação no local certo. As informações, eu vou entrar no segmento de alimentos, mas que parte de alimentos? De alimentos secos, de alimentos molhados, de alimentos de lazer, de alimentos de necessidade. Mas então eu vou buscar nas associações desses órgãos, associações aqui de bares, associações de mercado, ver o que está acontecendo, pesquisar naquele bairro como que está, né? Perceber o seguinte, o meu produto, ele é um produto de conveniência, ele é um produto de necessidade. Então, é preciso ter informação, quem é o meu cliente, predominantemente aqui, vou empreender aqui tendo um ponto de venda, qual o tipo de pessoa que passa em frente aqui no meu empreendimento, se será um e-commerce, né, que público eu quero atingir, quais são os meios de pagamentos que eu quero colocar, buscar informação. Né? E é preciso o quê? Se estou falando de planejamento, quando falo de metas, estabelecer objetivos claros e específicos de curto prazo e que sejam objetivos mensuráveis. Não adianta, se o capital que você tem para empreender é de 100 mil reais, não adianta você ter objetivos de querer conquistar o mercado do Brasil inteiro. Não. Talvez a região de Capivari, talvez a região centro-oeste de São Paulo. Então, é preciso. Isso vai a partir das informações do seu plano de negócio. Vai perceber, quando você aprender plano de negócio, vai perceber que ele vai te levar a isso. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? O empreendedor ele tem que ter capacidade de realização, ele tem que ter capacidade de poder e capacidade de planejamento. Essas capacidades vai gerar nele novos comportamentos que eu coloquei aqui para você. Essas características, quando elas são bem controladas, elas se tornam úteis e fundamentais para a promoção das atitudes do empreendedor. Ou seja, é preciso que o empreendedor tenha controle sobre esses comportamentos, porque se houver descontrole, toda ação empreendedora estará comprometida. Só que o empreendedor, isso é comportamento. Só que uma vez que esse empreendedor está empreendendo, está no mercado, ele tem que ter uma capacidade gerencial. Todo empreendedor tem que ser administrador.
Não quer dizer que todo administrador é empreendedor, mas todo empreendedor tem que ser administrador, ele tem que ter capacidade gerencial. Por isso que, dentro da teoria do empreendedorismo, nós podemos colocar as teorias das competências gerenciais. O nosso amigo Mintzberg, né, na, né, no seu livro sobre o mundo das organizações, sobre a questão da competência, né? Ele era especialista, né, em estratégia, onde ele dizia que estratégia não se planeja, estratégia se constrói. Isso é a partir de uma boa observação e principalmente de uma capacidade comportamental do empreendedor. Né? Mintzberg ele pensou em alguns aspectos de competências gerenciais que todo empreendedor precisa ter. Né? Ele chamou isso de papéis. Ele dizia primeiro que o empreendedor desenvolve, o empreendedor gerente desenvolve um papel interpessoal. Então, na realidade é o seguinte, como é que ele construiu as relações dentro e fora da organização? Precisa haver esse equilíbrio. Não adianta o empreendedor ser alguém muito querido pelos bancos, pelos fornecedores, e não ter um bom relacionamento dentro da organização. Ser alguém que é injusto, ser alguém que na realidade não trata bem os colaboradores. Ou o contrário, é alguém muito legal com os colaboradores, mas não estabelece uma boa relação com os bancos, com os governos, com os fornecedores. Então ele falava o seguinte, que o gerente, enquanto empreendedor, ou o gerente enquanto gestor, ele precisa ter equilibrado o seu papel interpessoal. Um outro papel é de informação. Então, o gerente tem que ser extremamente informado. Ele tem que saber trabalhar o fluxo de informação de modo que as informações facilmente e naturalmente passem por ele. O gerente não pode ser pego de surpresa nas questões de gestão financeira, na questão de gestões comerciais, na gestão de lançamentos de produto, na questão logística. Não. O empreendedor, enquanto o seu papel gerencial, é ter com ele, né, a informação como uma moeda importante. E o terceiro papel é a capacidade de decisão que o empreendedor tem enquanto gerente. Ou seja, solucionar um problema com o fornecedor, solucionar um problema com o cliente, solucionar um problema interno na empresa, solucionar um problema de inovação. Ou seja, só se toma decisões gerenciais com base nas informações que se tem em mãos. Então, ou seja, esses papéis interpessoais de informação de decisão é que formam a característica gerencial de um empreendedor, segundo a teoria de Mintzberg. Né? Então, todos esses papéis representam a capacidade de gestão do empreendedor. Então, gente, quando eu falo de teoria do empreendedorismo, é preciso perceber o enfoque econômico, ou seja, como esse produto transita no mercado, como ele vai gerar ali uma demanda por meio da oferta, né? Qual é, na realidade, o aspecto de inovação que ele tem. Isso é o aspecto econômico. Só que o empreendedor ele tem que perceber o seu comportamento. Então, ele tem que perceber que mentalidade ele tem, Max Weber. Né? Na realidade, ou seja, que comportamento que ele tem, quais são as características que tem que estar claro no empreendedor, né? As novas características de David McClelland. E a capacidade gerencial do empreendedor, o nosso amigo Mintzberg. Okay? Então, isso, gente, né, forma o que chamamos de teoria do empreendedorismo, seja um enfoque econômico, seja um enfoque comportamental. Ok? Veja esse vídeo pelo menos 2 vezes, leiam a aula texto, internalize essas questões e se tiver dúvida, mande mensagem por mim pelo canal de mensagem da plataforma. Ok, gente? Um grande abraço a todos. Até a próxima aula.